Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos hoje aqui ao vivo com Hunter na rubrica Convidado, que o canal Daniel Simões está se propondo a fazer, trazendo convidados que possam de alguma forma acrescentar informações, insights, conhecimentos à nossa vida, que possam agregar valor àquilo que nós estamos procurando, que é mais conhecimento, mais amor, mais paz. E hoje estamos com a Hunter. Ela é DJ. O tema deste convidado é espiritualidade na música e acredito que vai ser uma viagem bem interessante. Este equilíbrio que existe entre a espiritualidade e a música. Hunter, boa noite, tudo bom? Boa noite, maravilha, tudo em paz. Então, muito bem-vinda aqui ao convidado, ao canal Daniel Simões. Meus amigos, todos os que estão ouvindo, está aberto a vocês poderem fazer perguntas à Hunter. E a Hunter, ela é DJ, como eu já disse, e é a sua profissão. E então nós começamos por questionar a Hunter, querer saber como é que começou essa sua caminhada musical. É a caminhada, né? A caminhada começou na infância, né? Aprendendo a andar, na verdade. Eu sempre gostei muito de música, mas na nossa casa tinha apenas o que a gente chamava na época de radiola, né? Que era um toca-disco, ali com uns 3 discos apenas, que meus pais tinham ganhado na festa de casamento. E eu sempre adorava colocar esses discos para tocar, repetidamente. A gente só tinha aqueles 3, mas eu sempre ouvia. E sempre gostei muito de música e, com o passar do tempo, fui acessando músicas que eu desconhecia, né? Não tinha internet na época, isso era anos 80. E eu lembro que tinha uma música do Kraftwerk que fazia a trilha de uma propaganda de calçado e eu achava aquilo incrível, tipo, como assim essa música não é normal? Que é isso? Eu ficava inquieta, nem lembro a minha idade, mas eu ficava inquieta com aquela música. E aí isso foi proliferando, porque eu fui conhecendo outras coisas, as bandas de eletropop, música industrial, alguma coisa já de música eletrônica, mas eu não entendia conceito de música eletrônica, nem aqui mesmo no Brasil era definido o conceito de música eletrônica. Então a coisa foi crescendo até que a gente passou a ter um 3 em 1, que chamava na época, que era um toca-fita com rádio e disco. Então eu pegava o disco e gravava na fita e ficava repetindo vários trechos do disco na fita. Mais adiante eu descobri que esse já era um trabalho de DJ, que foi assim que começaram a criar os remixes, antes de haverem os softwares. E em 99 eu toquei na minha primeira festinha privada, com fita cassete, até que em 2000 me convidaram para tocar num clube, né, numa boate. E eu lembro que eu já tinha vontade, porque eu pensava assim, poxa, eu venho para cá curtir e o DJ toca 5 músicas boas e 10 ruins, por que ele não toca as 15 músicas boas? E aí, quando me convidaram, eu aceitei. Eu disse, minhas 15 músicas vão ser boas, as 15. E aí começou de maneira muito amadora, na época nem equipamento profissional tinha. E eu peguei uma casa noturna que começava das 11 da noite até 6 da manhã. Não tinha internet na época, repetindo, não tinha internet, não tinha equipamento profissional. Mas eu conseguia encher a pista das 11 da noite às 6 da manhã, às sextas e sábados do mês inteiro. E assim foi toda a minha carreira, sempre tive muito feeling de pista, né? Com o tempo eu comecei a investir mais no underground, porque eu comecei no pop, mas sempre gostei do underground. E estou aqui hoje com um foco maior em transmitir conhecimento, né? Com o meu curso de DJ, eu tenho formado diversos DJs desde 2007 até agora. Essa é a jornada, essa é a caminhada. E isso é uma caminhada assim muito interessante, né? Porque quando a gente vive assim essa noite, né? Eu já vivi assim um pouco a noite também na Europa
em diversas cidades e é um mundo à parte, né? Hoje, assim, Hunter, o que é que você traz com o seu trabalho? Assim, o que é que você sente como seu objetivo, como sua missão com o seu trabalho? Olha, eu tenho um objetivo de trazer musicalidade para o trabalho, não só para o meu trabalho. Os meus alunos, eles têm esse diferencial de ter uma pesquisa recheada de muitas influências musicais, porque essa geração de sintetizadores, essa geração tecnologia, que até a gente chama de zona de conforto, que você vai lá e aperta o play e qualquer pessoa faz a coisa acontecer, também é uma geração de uma música que é uma música mais séria, uma música mais sintética, que não tem muita influência cultural, né? Muitas influências musicais, tipo, é aquela coisa e acabou. Então, o que eu mais prezo é transmitir aos meus alunos uma diversidade musical, preservando uma qualidade vibracional da música, e que eles consigam compreender que o trabalho do DJ é um trabalho em conjunto, e aí é onde já adentra a parte espiritual. Eles precisam estar preparados ali para aquela troca de energia entre a música, eles e o público, e não levar o ego deles acima de tudo para realizar o trabalho, mas compreender que aquele trabalho é um trabalho em conjunto. Esse é o maior objetivo do meu trabalho, é que a pureza da música e a sua vibração ela seja valorizada e que o trabalho do DJ seja visto como um conjunto e não como um trabalho que é focado em uma pessoa. Tem assim forma de você explicar como, assim, em termos verbais, não é? Porque nós não estamos aqui ouvindo música, né? Sim. Assim, tem como explicar como é esse cuidado com a parte vibracional da música, de forma a que seja positivo e mantenha essa vibração alta? Sim, tem sim. É porque até o tom, os tons das músicas, quando a gente vai fazer uma mixagem tonal, que a gente chama de mixagem harmônica, é quando a gente preza por ter mixagens que se conectam harmonicamente e cada tom ele vai trabalhar uma vibração. Quanto mais elevado o tom, mais elevada a vibração da música. Então a gente procura trabalhar harmonicamente os tons das músicas, ou mesmo a energia, o que a gente chama de energia, aquilo que não é tangível. Né? Eu não posso estar tocando uma música de uma energia alegre e, de repente, na sequência, eu mando uma música de energia triste, densa. Isso daí é perceptível. O DJ ele consegue perceber, ele tem essa coisa que se chama de feeling. Para o público leigo, é um pouco difícil de compreender verbalizando, mas na pista você sente. Você sente quando o DJ ele está preocupado em trazer uma boa vibração para você. Quando o DJ ele quer apenas aparecer, por exemplo, ele vai no que está acontecendo na mídia, ele vai naquilo que é imposto pela mídia, por aquilo que é desenvolvido para controlar a massa, e ele vai tocar aquilo ali para aparecer. Não importa se vai dar briga, se vai dar confusão, se vai baixar o nível, se são letras com conteúdos que vai rebaixar a mulher e tudo mais, mas ele vai tocar, porque aquilo ali é o que vende e ele quer aparecer. Então tem muito essa distinção. Dá para você perceber como público, até pela cena que você vê, pela maneira como as pessoas dançam, se tem briga, se não tem briga no ambiente, né? Então o DJ ele se prepara para isso. Ele se prepara para levar o melhor. O DJ ele pega 100, 200 músicas e ele separa 15 para tocar. Ele pega todo o lixo, ele tem todo o lixo, digamos assim, tem que passar pelo ouvido do DJ para ele levar o melhor para o público. Então, isso também, na minha opinião, pessoal, já se configura um trabalho espiritual. A partir do momento que o DJ não leva qualquer coisa. Ah, porque isso aqui está na moda, eu vou levar. Não. Por que eu não vou levar? Quais são os meus princípios? Então, a gente conversa muito sobre isso, sobre essas questões vibracionais, espirituais. O curso, os alunos recebem técnica de mixagem e tudo mais, mas a gente conversa sobre tudo, especialmente sobre as energias.
Isso é uma coisa muito interessante que nós estávamos falando antes de entrar ao vivo. É as novas formas que estão surgindo para ganhar dinheiro. Sim. Algumas profissões que nem se pensava antigamente, e essa mudança, eu já estive fazendo estudos sobre isso, vai ser muito mais intensa até 2030. E é muito interessante que pessoas assim como você, que é uma pessoa que está ligada na espiritualidade, está ligada na vibração positiva, o cuidado que tem com isso, né? Até que ponto é que realmente a música pode influenciar um ambiente? Você já nos disse algumas coisas a esse ponto, né? Mas assim, dentro da sua experiência, você já viu assim as pessoas mudarem de comportamento completamente num ambiente devido ao estilo de música mudar ali naquele ambiente? Eu já vi, eu nunca esqueço de um momento que eu estava discotecando e aí eu toquei uma música bastante percussiva, né? E a música percussiva, ela toca muito o chakra que vai na região sexual, ela mexe muito com o lado sexual. E eu tinha um padrão de tocar música underground mais de energia mais alta. E eu lembro que um casal estava no estabelecimento e eles começaram a dançar de maneira muito vulgar. E eu não gostei daquela cena. Eu não gostei. Falei, eu fiquei pensando assim, nós não estamos numa boate pop, o que seria comum aquela cena. Nada contra que as pessoas façam isso quando outros DJs estiverem tocando, mas quando eu tiver, eu não gosto. E aí eu disse, o que é que eu faço aqui agora? Eu vou mudar essa música aqui antes dela terminar. Tem um momento lá no meio da música que quando ela, o que a gente chama de break, que é quando a música ela desce, ela deixa de bater, né? As batidas somem e fica só aquela melodia ali no meio. Então, peguei a melodia da música, entrei com uma outra música mais intimista, mais reflexiva, e eles pararam de dançar imediatamente, porque eles não conseguiam alcançar o nível daquela música, eles não tinham nem como se movimentar com aqueles elementos. Não fazia parte do universo deles. Então, essa cena, ela me marcou muito, como ela foi notável para ilustrar o poder da música sobre o padrão vibratório, né? Porque o ouvinte, ele tem um padrão vibratório, a música que se conecta com aquele padrão vibratório é idem, ele é idem. Então, quanto mais elevado o seu padrão, quanto mais veloz, assim é o padrão da música também, que é como Platão dizia, né? Que eu conheço um estado pela música que os governantes fornecem ao povo. Então a gente vai ver isso ilustradamente na maneira como as pessoas se comportam. E o DJ ele tem isso na mão. Então nós podemos assim entender que uma música quanto mais percussão tem, ela pode ser de um nível mais baixo, é isso? Vibracional? Quando eu digo baixo, eu nem me refiro a negativo, mas a tendência dela é atingir o chakra que corresponde ao lado sexual. Então, em geral, a gente vive numa sociedade que reprime o sexo para vender o sexo, né? Então, a maioria das pessoas tem problemas em relação à sexualidade sua, do outro, de sua sociedade, e através da música elas se expressam fisicamente, e muitas vezes de uma maneira que não tem nada a ver com o cotidiano dela. Então, é uma maneira dela colocar para fora também, digamos assim, né? Há vários aspectos disso. Eu não poderia dizer que seria algo negativo, mas a percussividade ela vai nisso, ela vem dali dos cultos africanos, ela representa também esse momento de expansão também, que é uma expansão que está ligada ao físico, mas que não deixa de ter ali a sua expansão espiritual. Então, se negativo ou não, é muito relativo. Mas sim, é uma vibração mais lenta. Mesmo com o BPM elevado, mas a percussividade ela vai tocar nesse chakra mais baixo. E você já ouviu falar de alguma relação entre os chakras e instrumentos musicais específicos?
Ou notas musicais específicas? Sim, sim. Até os objetos, eles têm sons que podem, né, que geram uma vibração nos chakras, porque qualquer objeto vai emitir o som, tanto o objeto quanto instrumentos. Então, a música que a gente escolhe também, ela vai ter influência de N instrumentos ou melodias que vai tocar um ou outro chakra. Digamos, você tem lá, numa sílaba você tem um som, né? Que você for começar a meditar, você for cantar um mantra, você começa com você vai tocar um chakra. Se você vai para o A1, você vai tocar outro chakra. São apenas duas sílabas. Então, por que não os objetos e os instrumentos? Sete Todos os. chakras, são Sim, 7 chakras, 7 notas musicais, né? Não é por sim, acaso. Né? sim, exatamente. Nós podemos então olhar para o show musical como sendo um ritual. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Até porque você vê que as pessoas elas já esperam algo daquele ritual, tem um protocolo, entre aspas, a ser seguido. Né? E a estrutura da música também ela é interessante como ela se liga à questão espiritual, porque ela não é tocável, né? Mas ela segue um ritual, digamos assim. Ela começa, ela se desenvolve, sobe, desce, sobe novamente. Isso vai depender da estética de cada uma e as pessoas elas vão se harmonizar com um tipo de ritual ou outro. Você vê que o pessoal que vai para o show de rock, dificilmente eles vão estar num show de DJ mesmo. Não vão curtir música eletrônica. Muitos roqueiros não gostam de música eletrônica. Eu Porque então o ouço. ritual deles é outro, né? O ritual deles é outro. Hunter, como tem sido a sua caminhada assim dentro da espiritualidade? Como você começou a se focar nisso? Como você está levando esse caminho espiritual na sua vida? Se não é uma pergunta muito. Não, a minha educação ela tem base com as testemunhas de Jeová, o que sempre foi muito repressor para mim. Então, até que eu pude ter um pouco mais da minha liberdade, né? Quando eu saí da casa dos meus pais, eu conheci algumas filosofias religiosas, Hare Krishna, eu li algumas coisas, participei de algumas coisas. O candomblé, passei um tempo no candomblé, foi interessante, mas tinha muito ritual. Eu não sou uma pessoa muito ritualística. E aí depois do candomblé, eu entrei no espiritismo, o que eu achei interessante porque tem uma base de estudos muito grande, tem muita literatura, tem muita coisa para se estudar. E aí no espiritismo eu fiquei 12 anos, até o ponto de que eu percebi que eu estava numa zona de conforto, eu estava repetindo padrões, eu estava repetindo várias coisas, né? Eu estava em grupo, e geralmente quando a gente está em grupo existe essa tendência, né? De todo mundo concorda com o que você fala e vice-versa, e quando não concorda tem aquele melindre. E eu fui vendo que aquela programação ela já não me servia mais. Foi quando eu conheci os estudos do Hélio Couto, da mecânica quântica, e eu me descobri como templo e comecei a desenvolver a minha religiosidade comigo mesma, sem um templo religioso físico, né? E aí eu me afastei do espiritismo, o que me serviu muito, foi uma base muito boa para mim, mas me afastei do espiritismo e estou seguindo essa jornada de maneira mais solitária, mas que eu me sinto muito melhor, me sinto livre e muito mais preenchida com um campo de possibilidades de aprendizado muito mais aberto, onde eu não estou presa a nada nem a ninguém e onde a responsabilidade de tudo é minha. E é interessante que sem peso, porque antes eu sentia um peso muito grande. Eu estava dentro de um templo direto, trabalhando, estudando, mas me sentia culpada, me sentia
frustrada de muitas coisas, e agora tudo isso foi para os ares. Mas a espiritualidade é algo primordial na minha vida. Eu vou estar sempre estudando, eu vou estar sempre nisso, e eu não consigo separar de nada, de absolutamente nada. Para mim, tudo é espiritual. É uma coisa assim que eu tenho vindo a experimentar na minha vida, né? E eu observo isso na vida das pessoas. Quanto mais nós vamos pesquisando e procurando aprender sobre espiritualidade, mais nós vamos integrando isso na nossa própria vida profissional, né? E então a nossa vida profissional começa a mudar para algo que esteja mais em consonância, em ressonância com a nossa vibração interior. Como é que você está trazendo toda essa caminhada, esse despertar para o seu trabalho? Veja bem, há 2 anos atrás eu divulguei que eu estava saindo da cena de maneira profissional, certo? Mas parece que quando você é profissional, se torna impossível você deixar de ser profissional, porque você não vai fazer a coisa de maneira amadora. Mas o que eu compreendi depois é que eu criei um filtro ainda maior do que o que eu já criava. Então, hoje em dia, eu não discoteco em qualquer tipo de evento. Antes, se você me chamasse para tocar no bordel, eu tocaria, e assim já fiz. Mas hoje em dia não aceito, eu escolho muito o evento que eu vou tocar. E quando é algo que está fora disso, eu já digo, essa aqui é a minha escolha, eu sou o meu templo, então eu não vou levar isso adiante. Eu não vou justificar isso pelo fato de eu ser profissional mas eu sou profissional, então eu vou tocar esse lixo, essa porcaria aqui, porque o que importa é pagar minhas contas. Então, para mim, isso já é uma atitude que eu, sem modéstia, eu considero corajosa. Eu já estou levando aí de maneira indireta para as pessoas uma mensagem espiritual, né? Porque eu não estou aceitando descer de nível. Eu acho que, apesar de ser indireto, é um trabalho que ensina. Eu sempre ensino aos meus alunos isso. Olha, não toca isso, você não precisa disso, você não precisa aparecer através disso. Qualquer pessoa aparece através disso. Você nunca vai ser você mesmo, você nunca vai ter um diferencial. Faz diferente, leva algo melhor. De repente, essa pessoa que está te pedindo isso, ela pode conhecer uma outra coisa. Tenta se aproximar disso aqui, mas de uma maneira mais elevada. E aí a Roseli Frazão está perguntando aqui, né, se eu não sou pressionada para tocar essas músicas de vibração que se alastrou pela sociedade. Esse foi também um dos motivos de eu fazer esse filtro do meu trabalho, que esse filtro está totalmente ligado a essas questões espirituais. Porque se eu apoio esse tipo de coisa, se eu apoio esse tipo de música, esse tipo de vibração, onde é que eu estou sintonizando? Onde é que está a ressonância do meu sentimento? Onde é que está a ressonância do meu trabalho? Como eu serei sentida pelo outro, que não existe, que todos somos uns? Como é que eu vou me sentir? Quando eu voltar para casa, eu vou lembrar que eu emocionei as pessoas com algo belo, com algo bonito, ou que eu coloquei elas para baixo. Muitas vezes numa falsa alegria, né? Uma falsa alegria, porque o fato da pessoa estar sorrindo não quer dizer que ela está bem. E aí, essas questões espirituais a gente consegue perceber. Excitação em vez de alegria, né? Você consegue perceber que a pessoa está sorrindo, mas o coração dela está sofrendo. Quanto mais você vai se depurando, você vai compreendendo essas questões, isso também passa a te incomodar, porque dói. E nós, confesso a você, dói. Nós ficamos assim conscientes de que a música ela é um fator muito importante na vida das pessoas, nas sociedades, né? E a gente fica-se assim questionando. É uma pergunta assim que eu faço para você, Anta. Você tem encontrado assim profissionais, músicos mais conscientes
do poder que a música tem para transformar as pessoas, para, digamos, até incentivar certo tipo de comportamentos? Você tem encontrado músicos que estejam tomando cuidado com isso? Sim, inclusive na música brasileira. Tem muitos artistas brasileiros, na música popular brasileira, que tem um trabalho muito bonito, que tem uma preocupação em preservar as nossas memórias de maneira de maneira bonita, de maneira poética. Tem muitas pessoas que conseguem fazer isso de maneira muito bonita e que, inclusive, é esse trabalho delas que, na minha opinião, consegue equilibrar o que está acontecendo. Porque tem muitas pessoas que pensam, poxa, eu não tenho mais o que ouvir. A música não presta mais, a música tá horrível, eu sou obrigada a ouvir cada lixo, meu vizinho escuta isso, escuta aquilo, e tudo que eu vou ouvir é antigo. Mas tem muita coisa boa. Dos anos para cá eu descobri muita música boa brasileira. Não é aquela música que fica na nossa memória como as músicas que eram produzidas até os anos 90, que você não esquecia nunca da música, você morria com a música na cabeça. Não são músicas que marcam tanto, mas são músicas que trazem uma contribuição interessante para que a gente se mantenha em equilíbrio e que a gente possa estar renovando o nosso acervo. Inclusive, quem quiser nomes, pode contar comigo. Tem muita coisa de música brasileira. Eu dou um salve para esse pessoal, porque a gente sabe que até para eles fazerem shows é difícil, para serem patrocinados, para lançar um disco. Muitos deles lançam até gratuitamente na internet. Então, para mim, os artistas brasileiros estão de parabéns. Os melhores DJs do mundo, para mim, são brasileiros também. Diga-se de passagem, eu não sou patriota, mas aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas fazendo um trabalho muito bonito e pagando o preço, porque eles poderiam estar ganhando muito vendendo lixo, mas eles decidiram fazer um trabalho bem feito que vai trazer uma possibilidade de equilíbrio para a nossa sociedade. E isso é muito corajoso. E como é que você tem visto assim os patrocínios? A gente vê que eles patrocinam muito a indústria musical e artística, até assim com conteúdo mais vazio, né? Mais denso. Mas como é que você tem visto os patrocínios em relação a coisas mais positivas? A questão da internet, da possibilidade da gente ter hoje em dia, né, de uns tempos para cá, essas novas plataformas, essas novas maneiras de trazer o trabalho à tona, faz com que algumas empresas também se sintam, não vou dizer pressionadas, mas que elas abram o olho para vários artistas. Você vê o Criolo, que é um rapper fora de padrão, que tem um trabalho bastante interessante, até um trabalho social bastante interessante, os posicionamentos deles são muito interessantes em relação à sociedade, e não tem como fechar os olhos para um artista como ele. É um pessoal que leva mais tempo para aparecer, mas água mole em pedra dura, né? Com o YouTube tem muita gente aí que consegue fazer sucesso, e de repente o que esses patrocinadores, muitos deles são oportunistas, né? Então, se você está estourando no YouTube, aí eu vou chegar lá e eu vou te patrocinar. Mas é um pessoal que começa mais sozinho mesmo, mais solitário, que conta com amigos, um amigo que é design, outro amigo que é fotógrafo. Eles têm uma equipe de pessoas que trabalham porque acreditam naquilo ali. E aí, esses são os patrocinadores reais. São pessoas que dão o seu tempo, que te presenteiam, nem que seja com a arte do seu CD. Isso aí é muito valoroso, né? E como é que você tem visto a integração assim dentro dos meios onde você tem feito o seu trabalho, a integração com outras formas de arte onde as pessoas estejam conscientes também desta influência da arte, a responsabilidade que é a influência da arte positiva? Olha, tem
Agora, às vezes eu confesso que é desanimador. A maior parte das pessoas são conservadoras, infelizmente, sim, são pessoas um pouco radicais que também querem ouvir só aquilo ali. E eu vejo muitas pessoas que têm até se colocam num posicionamento social de ismos que eu não quero aqui citar, e que eu penso que, poxa, essa pessoa vai trazer uma colaboração, esse grupo de pessoas vai trazer uma colaboração. Não. Primeiro evento que tem na rua, toca aqueles funk nossa, de colocar a pessoa no chão e tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá porque o motivo de estar lá é o motivo que eu defendo. Sim, mas quais são os outros motivos que estão sendo expostos ali? Por que ninguém questiona? Porque se eu estou lá, eu estou aplaudindo aquilo ali. Eu posso considerar o motivo de estar ali interessante, mas se a música é deprimente, é degradante, é péssima, eu não vou estar lá. Então, às vezes, por uma ideologia, você acaba aceitando um todo. Então, eu vejo muito isso desses eventos ditos sociais, esse pessoal que diz que trabalha por minoria, nossa, são pessoas muito caridosas, mas que quando tem um evento desse tipo, tá ali, né? Tá ali. E o pessoal que gosta mais da boa música e tudo, é um pessoal que tem mais de 35 para lá, é um pessoal já que tem uma maturidade musical. Por quê? Porque a chuva, né, como você sempre está falando aqui de controle, o controle ele aumentou drasticamente. A música que você ouvia para criança, o material que você tinha para criança nos anos 90, o material que você escuta hoje, o que você escuta uma criança cantando hoje, dá vergonha. Pois uma coisa que tem se notado muito é que está havendo, através da música e da própria cultura agregada à música, uma sexualização da criança. Não Sim, é? total. E sexualização deprimente, né? Que a coloca numa condição submissa de quase de animal mesmo, né? Não é uma questão de sensualidade, é degradante mesmo. É total, assim, a coisa é grande. A coisa é grande. Ela não é mais indireta, ela não é mais subliminar, né? O subliminar ainda existe, mas não é assim, está muito escrachado. Está muito escrachado. E se você for falar qualquer coisa, mas é só diversão. Eu acho interessante esse posicionamento politicamente correto. Mas é só diversão. Como assim? É uma coisa assim que eu estou achando muito interessante, é que as pessoas que estão ligadas, né? E muitas vezes, a maior parte das pessoas que estão ligadas, eu vejo, são pessoas que não defendem nenhuma linha política. Nós estamos indo de encontro sempre à mesma coisa em termos sociais, que é o politicamente correto, né? E nós estamos a ver que existem imensas coisas sendo assim mudadas na nossa sociedade, transformadas de uma forma que não é positiva e notoriamente faz parte de uma agenda, né? E aí vem a questão da música, né? A música é um mundo que influencia muito os jovens e ela está sendo usada essencialmente como uma arma a nível de letras, a nível de estilo musical, né? Exatamente. Exatamente. E você vê que até você vê na mídia, na TV, eu lembro que eu vi uma vez vários DJs participando de uma competição num programa dominical da grande rede lá de TV, onde o melhor DJ foi o primeiro a ser desclassificado, e quem é DJ profissional sabe que ele era o melhor, e ficou tipo uma menina, um idiota, que só apertava o botão lá, foi ela que ganhou, e o apresentador falava assim: porque fulana ganhou e tal, não sei o que, foi incrível, maravilhoso, porque DJ que é DJ tem que tocar o que o povo quer. Eu Eu vi nunca esse, vou esquecer isso. eu vi, porque tu postou isso, não foi? Apostei.
Pois. É horrível. Você imagina, então se tem que tocar o que o povo quer. O que é que o povo está ouvindo? O povo. O que é que o povo está ouvindo? O E povo eu tá. tenho que tocar o que eles querem. Como é que fica, então? É porque é um ciclo vicioso. Porque o povo quer aquilo que lhe oferecem. E oferecem aquilo que o povo quer, né? É aquela história filosófica do homem ser um produto e produtor de cultura. Né? E nós vemos isso muito nesta cultura das editoras, onde a editora anda na rua vendo o que é que as pessoas estão querendo para dar a elas aquilo que elas querem, cria uma moda, intensifica. E isso é uma coisa que tem vindo a exponencializar-se cada vez mais, né? Então, parece não, o que está acontecendo é que parece que está a haver um embrutecimento, uma estupidificação intencional através da arte da própria população. Sim, sim, sim. Tá vasto. O campo dessas produções está bem vasto. Com o trabalho do DJ mesmo, tem um incentivo enorme de alguns segmentos da cena, que é para o DJ tocar praticamente nu. Tipo, ele vai para a academia malhar, parte do investimento do trabalho dele é malhar para ele poder tirar a camisa, porque ele vai ser mais contratado. Quando Entende? nós. Sim, continua. Não, eu trabalhava numa casa noturna que essa moda de se fantasiar e de tirar roupa começou a crescer, e eu fui convidada a ceder. Tipo, você não vai colocar uma asa, uma peruca, um não sei o quê, para chamar mais atenção. Eu falei, para vir trabalhar eu preciso disso, porque se precisa, não vou poder mais vir. Porque ou você está me contratando ou você quer um palhaço, não é um DJ. Mas eu conheço pessoas que trabalham o corpo porque elas vão vender o corpo, não é a música. A música, inclusive, que a pessoa leva é o conteúdo somente sexual. As pessoas vão para muitos clubes de alguns segmentos aí para sexo, não é pela música. Isso, eu estava aqui pensando que artistas famosos como Madonna e outras assim famosas que eu às vezes nem me lembro do nome delas, que elas em cima dos palcos, nos shows, elas fazem autênticos rituais, né? E que são rituais que a gente, quando começa olhando para o show, nós conseguimos interpretar o que é que elas estão fazendo com aquele show, em termos de rituais que muitas vezes não são positivos, não é? Maior parte das vezes. E a conotação sexual é uma coisa que está lá sempre inserida, mas não só. Né? O que vemos também incutida muitas vezes uma violência, uma falta de respeito para com a própria pessoa. Né? E a gente fica questionando qual a agenda que está por trás disso, porque isso não é uma coisa que está solta. É uma coisa que está se espalhando pelo mundo todo, no mundo do espetáculo. Nós estamos vendo isso no mundo das artes. E é porque estamos só falando na parte das artes. Né? Este Hangout é mais focado nisso. Porque está em todas as áreas da vida, os caras simplesmente estão investindo forte para fazer uma desconstrução da sociedade e das bases sociais. Né? A vários níveis. E a música está sendo um braço muito forte nisso. Né? Porque você escuta até sem querer. Né? Você escuta até sem querer. Se seu vizinho está ouvindo e ele quer compartilhar, digamos assim, você vai ter que ouvir. Então fica muito difícil de você trabalhar com isso. Por isso que eu vejo que hoje em dia esse trabalho espiritual em relação da música, ele precisa de mais pessoas corajosas. Ele precisa de pessoas que façam realmente um diferencial. Porque, vejam bem, a Cristina está perguntando aqui como reverter esse retrocesso. Vamos focar aqui no trabalho do DJ. Quando eu comecei isso aqui, era em 2000, não tinha nem mulher DJ na Paraíba. Não existia, eu fui a primeira. E aí, o que acontece? Seus pais vão lhe apoiar? Não, não dá dinheiro. Sua família vai lhe apoiar? Não, não dá dinheiro. Uma coisa que não dá dinheiro. Ser DJ, hoje até que tem um certo status, mas para uma família, uma pessoa chegar e dizer, olha, eu vou ser DJ,
está condenado. É muito difícil. Você apoia se tiver muita grana, mas tá, tudo bem, vai ser DJ, mas faça um curso e tal. Porque é algo que não dá muito dinheiro. Se for para dar, você tem que ser popstar. Já vai ter que ir para o lado A, vai ter que ir trabalhar com controle. É muito difícil o underground se firmar e se bancar financeiramente. Então, quando eu adentrei nessa profissão, eu sabia que seria difícil. E quando você se conhece espiritualmente, o que você vai entender é que você precisa realizar aquilo a que você veio realizar, doa quem doer, inclusive a você mesmo. Você precisa enfrentar as dificuldades, os desafios que vão fazer parte da sua jornada. Mas você vai ter um trabalho fundamental. Você vai trazer, você vai criar uma atmosfera que vai servir como um fluido diferenciado, como uma vibração diferenciada, que é aquilo que a gente estava falando até agora. Pô, tem 1000 pessoas fazendo isso, mas tem uma pessoa que está fazendo um trabalho, que não está enricando com isso, mas que está fazendo um trabalho incrível. E você pagar o preço disso, porque não é um preço pequeno. Quantas vezes o DJ chega em casa e ele diz, eu vou desistir. Eu vou desistir. Porque o DJ que tocou antes de mim só tocou lixo. E todo mundo aplaudiu. E eu entrei com um som lindo. Eu fiz uma pesquisa tão maravilhosa. E tinha meia dúzia de gente me ouvindo. Quantas vezes a gente não desanima? Mas é um trabalho espiritual. Esse é o diferencial. Pode falar. Isso é o que nós estávamos falando antes de entrarmos ao vivo, né? Como é que a forma de ganhar dinheiro, as formas de ganhar dinheiro, elas estão mudando. E já falámos isso aqui, agora ao vivo também. E quando nós olhamos, assim, a profissão de DJ, né? A pessoa parece que, como tu estás dizendo, não dá muita importância, não valoriza muito. Hoje já existem DJs que são valorizados até a nível internacional, né? Mas repetindo isso que tu falou agora, se um jovem chega para os pais e diz, eu quero ser DJ, quantos pais vão apoiar isso? Né? Mas aí vem, assim, a importância que tem uma pessoa desperta espiritualmente como DJ. Porque a música, ela altera muito toda uma energia, todo um ambiente, toda a forma de pensar das pessoas, né? Então é uma responsabilidade muito grande que nós estamos trazendo para a nossa vida, o tomarmos consciência disso e fazermos o nosso trabalho e ganhar dinheiro fazendo os trabalhos que a gente está sabendo fazer. Neste caso aqui estamos focando no trabalho de DJ, né? Ou seja, estão surgindo, o mercado está se mudando. Está mudando o mercado e a nossa posição, a nossa postura como profissionais, ela está tendo uma importância muito grande. Nós precisamos ousar em criar novas formas de expressar a nossa veia profissional e artística. Né? Porque eu também sou um artista, e estou expressando a minha arte hoje em dia de uma forma cada vez mais voltada para uma transformação das pessoas que têm acesso ao meu trabalho. Isso é trazer o trabalho para o mundo de uma forma cada vez mais consciente. E isso, assim, dentro do campo de DJs e do musical é muito importante. Porquê que um Bob Marley não é estudado nas escolas? Porquê que um Gabriel o Pensador não é estudado nas escolas? Porque não interessa ao sistema. Então nós precisamos trazer esses trabalhos a vários níveis para que possa haver essa transformação e chegar nas crianças e nos jovens, né? Exatamente. Interessante chegar nas crianças, nos jovens e nos velhos também, né? E nos velhos, em todos. E nos velhos. Eu lembro que eu escutei no aniversário de uma senhora, 72 anos. E ela veio me agradecer depois, porque eu toquei músicas que fizeram a história da vida dela. E, tipo, como é que eu tinha conhecimento disso? Né? É uma questão de sensibilidade, de você se colocar no lugar do outro. Porque tem essa coisa do feeling que... Por isso que eu digo tudo é espiritual. Até a questão do feeling é espiritual. Você imaginar como é que a pessoa vai se sentir, o que ela sentiu, o que ela ouvia, né? O que vai tocá-la, o que vai fazer com que ela guarde uma memória positiva daquela situação.
Eu já trabalhei situação que um casal estava indo embora e eles chegaram para mim e disseram assim: muito obrigada pela música que você tocou hoje. Nós estamos indo para casa agora fazer o nosso filho. Caraca, isso aí é muito forte. Entende? Olha, você escuta isso. É incrível. Arrepia Tu, aqui, igual tu já tem o arrepiou. trabalho pago. O trabalho já ficou Isso. pago, né? Você imagine, você colaborou através da música que você tocou a inspirar um casal, a cocriação de outros seres humanos, deles expressarem isso. Ao mesmo tempo que em outra situação você vai ter que segurar o peso de alguém chegar para você e dizer a música que Hunter toca não dá para dançar, ninguém consegue dançar. Entende? Você A, tem que a se Roseli, equilibrar. a Roseli falou ali uma coisa muito interessante, que é a pessoa vender o seu trabalho, né, o seu serviço, sem se vender. Porque o pagamento que nós estamos procurando, né, claro que nós precisamos do dinheiro para trabalhar e para lançar o nosso trabalho para fora, mas a gente vendeu o nosso trabalho sem se vender. Isso é muito importante, isso aí. Sim. E é esse o pagamento, esse exemplo que tu deu aí, é o pagamento mais valioso de todos. É quando existe um reconhecimento a nível espiritual. Né? Porque isso aí é uma coisa espiritual. O cara sai daí para fazer um filho. Isso é muito alto. Isso. Eu não sei se você tem conhecimento dessas festas raves, né, que acontece. Aqui tem uma cena muito forte de festa rave. Inclusive, fim de semana agora teve uma que foi um sucesso e tudo. Eu conheço os meninos que produzem, todos foram meus alunos, são meninos maravilhosos. E a gente sabe de toda a questão vibracional, muitas pessoas carentes buscando se soltar, buscando extravasar tudo naquele dia, naquelas horas. Né? E a gente sabe que muitas pessoas passam mal, que algumas pessoas. A gente não é hipócrita, a gente sabe que algumas pessoas usam drogas e passam dos limites e tudo. E nessa situação eu estava produzindo um ambiente que chama de chill out, que é um ambiente de relaxamento, onde a música ela é mais reflexiva, ela é mais para trazer uma alegria, para se você também não estiver se sentindo bem, você está ali e começar a meditar e se sentir harmonizado e tudo. E eu estava tocando, inclusive, com a minha esposa, a gente foi fazer um versos e tudo, e quando estava terminando a apresentação, o rapaz subiu no palco, me deu um abraço e disse: muito obrigada por isso. Eu estava precisando disso. Aí você compreende a importância e a espiritualidade na música. Porque uma música muda, que não estava falando verbalmente nada, toca um ser a ponto dele vir se expressar dessa maneira. E no fundo, você sabia que isso ia acontecer, porque você trabalhou para isso. Porque você está nele também, você sabe como o outro pode se sentir, aquilo que ele possa precisar. É uma empatia. Entende? Esse é um trabalho espiritual que eu chamo é um trabalho de redução de sofrimento. Aí é nós tomarmos consciência da enorme responsabilidade que é de quem produz música. Eu também produzi música quando era mais jovem e criei várias músicas, tive banda lá em Portugal, dei shows e tudo, e eu compunha músicas e sempre tive muito cuidado com isso, né, de criar música positiva, de letras, né, de busca, de encontro. E é uma coisa que, assim, o retorno que nós temos com isso nós próprios sentimos o reflexo daquilo que nós criamos, não é? Porque se o nosso trabalho não for positivo, é o que nós vamos estar a receber. São coisas que não são positivas. Sim. E eu estava aqui, assim, pensando assim, de outra forma, né? Algo que eu já examinei anteriormente. Por que a pessoa ouve música alta? Não é? Porque isso é uma das coisas, assim, uma utilização da música que não é legal. Por que a pessoa ouve música alta? E aquilo que eu me percebo é assim, ó, primeiro a pessoa ela está querendo mostrar aos outros o que é que ela ouve.
que é para ela se afirmar, olha, eu sou isto, né? Porque se o Sim, cara está a ouvir metal, ele está dizendo, olha, eu ouço este tipo de música, é esta a minha vibração. sou diferentão. É, aí ele está-se querendo, está-se tribalizando, né? Está criando já ali uma tribo, né? Que vai atrair quem ouve o mesmo estilo de música. Isso acarreta todo um estilo de roupa e tudo. Mas outra coisa que faz as pessoas ouvirem música alta, e eu tenho vindo a examinar isso ao longo dos anos, é porque a pessoa ela está procurando, não quer dizer que sejam todos, mas a maior parte, o que eu vejo é que estão querendo silenciar a voz do pensamento. O ego está falando demais coisas que eles não estão querendo ouvir. Isso, Aí isso, o cara bota a música alta, que é para ver se aquela vozinha se cala. isso. Assim eu E não eu, escuto, né? Assim exato, eu não escuto o que estão me dizendo aqui. exato. Aí, quer dizer, se ele ficar ouvindo aquela voz interior, o que é que vai acontecer? Vai começar a cavar um buraco dentro dele, porque por alguma razão a pessoa não está querendo ouvir a voz interior, né? Porque alguma coisa aquilo não lhe está fazendo bem a ele, né? Aí a pessoa, o que é que ela está procurando? Ela está procurando energia espiritual. Então está procurando essa energia na música. Isso que tu esteve falando de transmitir um som, que a pessoa se sente agradecida, ela sente-se bem, é quando a música está levando a pessoa ao encontro de si própria. Mas existe uma É, forma de usar a música ao contrário, é a pessoa quer sugar da música a energia que ela precisa a nível espiritual. Né? sim. E ela é tão cheia, muitas vezes, que realmente não dá nem para falar, não dá para ouvir nada, não dá nem para ver. Eu vejo as pessoas, às vezes, cegas, porque o som está tão alto e a música tem tanta informação, uma exacerbação de informação, uma falta de cuidado, que a pessoa nem vê o que está em volta dela. Ela nem vê, ela fica cega, ela não só fica surda aos próprios pensamentos, a sua individualidade, mas ela fica cega, ela não percebe o entorno. Ela não percebe. Muitas vezes está acontecendo algo terrível do lado dela, mas ela nem está vendo. A Cristina Sade, ela falou aqui uma coisa que é verdade, que eu também já observei isso. Eu já vi assim várias vezes, até famílias ou amigos, sentados, aí com um carro, com um som altíssimo perto deles, que não conseguem nem conversar uns com os outros. Aí ninguém se vai aborrecer, né? Nem conversar, estão conversando, né? Então, às vezes as pessoas têm receio ali, existe alguma coisa ali que elas não querem conversar umas com as outras, então bota música alta, né? E tem uma outra questão técnica que também envolve a harmonia, é a equalização. Eu costumo dizer para os meus alunos, gente, a equalização é mais importante do que volume. Não adianta você ter bastante volume para você ter uma expansão de alcance de volume, mas você não tem uma equalização harmonizada. Não adianta. Se você tem um agudo sobrando, você vai gerar dor de cabeça nas pessoas. Se você tem médio sobrando, você vai gerar um incômodo terrível. Se você tem grave demais, aquilo vai tornar o ambiente pesado. E a ausência também. Então, o equilíbrio, a equalização da música, ela é muito importante. Ela é mais importante do que o quanto de volume que a música pode lhe dar. O que ela pode fornecer de volume. Porque, assim, a questão da música alta, eu costumo relativizar também, porque tem algumas músicas que necessitam de um som um pouco mais alto. Tipo, tem algumas músicas clássicas que não dá para ouvir baixinho. Que aquilo tem que realmente bater em você. Você sente aquela necessidade de escutar todos aqueles tons subindo, descendo, fluindo, vibrando ali, mesmo que cause um espetáculo dentro de você. Então, às vezes é necessário, mas eu acho que não é exagero. Não é exagero. Quando você vê que a pessoa aumenta o som, mesmo estando com a qualidade horrível. E hoje eu questiono o seguinte: por que que dos anos 2000 em diante não existe mais quase equalizador gráfico nos sistemas de som? Você percebeu isso? É tudo padronizado. Você opta rock, pop, jazz, pronto. A gente não tem mais a liberdade de comprar um sistema de som para nossa casa e nós mesmos equalizarmos. Não tem.
A equalização é pré-definida, acabou. Isso é muito interessante, isso que tu está falando aí. Porque por exemplo, eu aqui no computador, essencialmente eu ouço som pelo computador, né? E eu baixei um aplicativo para ouvir música, que é o VLC. Porque o Sim, VLC ele dá muito mais possibilidades, inclusive isso, uma equalização. O Windows Media Player, ele também me dá, mas não tão legal quanto este, né? sim. Aí fica essa questão, né? Isso que tu está falando aí é uma coisa muito interessante, porque existe aquilo que o povo tem falado tanto, que é da afinação, né? Das frequências onde as músicas estão sendo tocadas. Tu tem algum conhecimento sobre isso? Repete, por favor. Eu me distraí com uma pergunta aqui. Sobre a afinação, a frequência em que as músicas estão sendo tocadas, que o povo está falando de umas frequências de 400 e tal megahertz, e que eu não me lembro já bem quais são as É, frequências. eu já vi um pouco sobre isso, que é, baixaram as frequências das produções das músicas, né? Também numa tentativa de controle para que as pessoas não conseguissem se elevar através da vibração da música. Inclusive, tem muito material disponível de 528 Hz para quem quer aumentar a sua vibração ouvindo tais músicas. Eu nunca me aprofundei nesse assunto, então eu não quero tecer muito aqui minha opinião para não cometer nenhum equívoco. Mas eu mesma aciono muitas vezes para relaxar. Eu vou aqui mesmo no YouTube e procuro 528 Hz. Percebo que às vezes eu estou inquieta para dormir e aí eu consigo me harmonizar, consigo ter um sono bem mais tranquilo e tudo. Então eu acredito que tem assim, e até aquilo que você sempre está trazendo sobre esse sistema de controle, né? Acho que não escapa, não. Isso. Eu já falei em diversos vídeos meus, né, que eu fui iniciado num método de meditação de contemplação do som interior. E muitas vezes o que é feito é isso que tu está falando aí, é usar as frequências para manipular a forma como a pessoa está pensando e está sentindo. E existem imensas registros patentes de controle mental que usam isso. Usam as frequências auditivas e até as ondas cerebrais associadas para poder controlar as escolhas, o estado emocional da pessoa, e vai bem fundo, né? Porque até indução de vozes na cabeça são capazes de fazer, né? A pessoa está pensando, ouvindo vozes na cabeça, pensa que é o pensamento dela e não é. Aquilo ali é uma tecnologia. Sim, tem toda uma programação, né? A música pop mesmo, ela tem toda uma programação subliminar, além da programação direta, que a gente já sabe. E é interessante porque quando você vai ter esses conhecimentos, você como um produtor de música eletrônica, que é diferente do DJ, né? O DJ ele pode ou não ser produtor. O produtor é aquele que cria a música e o DJ é aquele que toca a música. O DJ ele pode ser produtor e tocar as músicas que ele produz ou não. Então, quando ele vai ter esse conhecimento, ele pode, inclusive, além de trabalhar uma harmonia, uma vibração alta, ele pode trazer essa contribuição de colocar não vou chamar nem de programação, mas de trazer uma mensagem através do verbo mesmo, de uma mensagem positiva, uma programação neurolinguística, digamos assim, mas que voltada para o positivo, né? Que não para a escravidão, mas voltada para o positivo. Tem um projeto de Schwaltz que chama Men of No Ego, e eles já trabalham com essa ideia, é muito interessante, que você vai trazendo informações ali e aquelas informações vão se harmonizando com a música, não é cantado, é uma conversa onde você como um DJ, um produtor, você pode trazer essas informações aqui que nós estamos trazendo dentro de uma música, sem necessariamente cantar. Você pode dizer, eu não canto, mas a tecnologia hoje nos dá essa amplitude. Você pode pegar o microfone, colocar um pouco de delay, um eco, acompanhar o compasso da música e introduzir a informação que você quiser.
com todo o cuidado necessário, né? Porque nós somos responsáveis pela programação que a gente está colocando no outro. E isso aí estamos indo de encontro ao trabalho que o Hélio Couto diz que oferece, não é? Que acaba por ser uma programação que vai além de programação, porque é um compartilhar de informações a nível vibracional, não é? Digamos que é um trabalho de muita responsabilidade, né? É um trabalho de muita responsabilidade. Por isso que eu acho que você tem que ter muito conhecimento para fazer, você tem que ter muito cuidado. Tu está falando da questão da frequência, como o Hélio Couto faz? Tá, de colocar as frequências, não, digo de colocar a programação verbalmente mesmo, né? Não a frequência muda, não. É nós tomarmos a consciência da importância da criação de música, né? Porque hoje em dia, antigamente era só os instrumentos, né, musicais, hoje em dia tem a tecnologia associada que abre assim o leque de possibilidades de coisas que podem ser agregadas num áudio que pode fazer um bocado de coisa, né? E até de maneira subliminar, né? Porque qualquer pessoa pode colocar uma informação numa música e ela não ser detectada. É muito fácil, pô. É muito fácil fazer isso. Qualquer software minimamente simples consegue te possibilitar isso. Você usar a mente é muito fácil. Eu poderia ilustrar aqui, não vou fazer isso porque podem fazer mau uso, mas é muito fácil. É muito fácil. Não tem como detectar, não tem como ouvir e dizer, olha aqui, é aqui que tá. Não tem como. E qualquer um pode fazer. Aí começa a ética de cada um, né? Exatamente. Porque o problema não está na ferramenta, o problema está em quem usa a ferramenta. Por isso você tem que ter muita responsabilidade e se conhecer. Porque você vai compreender que você está ouvindo algo, mas o que aquilo está te fazendo sentir? Às vezes você não tem um conhecimento intelectual, mas o que você está sentindo? Isso remete a gente para a importância, né, de nós termos consciência do tipo de trabalho que nós estamos a fazer e do que é que estamos deixando como herança no mundo, porque o nosso trabalho não é só o que está sendo feito agora, é o que fica aqui, não é? Em diversos níveis, tanto físico como vibracional. Porque vai ficar, né? Você pode, digamos assim, vamos lá, os reencarnacionistas, você pode sair daqui, voltar e encontrar com o seu trabalho aqui. Você deixou. Pois é, quando se diz que nós estamos construindo o futuro para as crianças do amanhã, as crianças do amanhã somos nós, né? Se nós reencarnarmos aqui, somos nós mesmos. Aí nós ficamos olhando para trás e quem é que construiu a história toda? Fomos nós, né? Se nós olharmos em aspecto de reencarnação, a responsabilidade está em todos nós, né? Isso mesmo. Hunter, acredito que a gente chegou assim no nosso limite de tempo, certo? Sim. Foi muito bom os assuntos que foram trazidos aqui, a gente trazer essa importância da música e dessa responsabilidade que a gente tem de trazer mais consciência do impacto que a arte e a música têm em nossa vida. Como é que nós podemos associar a espiritualidade em todo esse trabalho a nível musical e não só, em todos os trabalhos que nós fazemos. Sim. E passo-te a palavra para tu falar aí o que tu quiser agora para nós encerrarmos. Ok. Então, acho que eu vi uma pergunta aqui, né? Como nós identificamos se a música é positiva ou não. Isso é bastante relativo, isso depende. Se você estiver ouvindo uma música brasileira, então você conhece a letra, você vai identificar se aquilo ali é positivo ou não. Já fica bem mais fácil. Se você está ouvindo músicas em inglês, eu sugiro também verificar a letra das músicas, para você ver que tipo de conteúdo verbal você está ouvindo. Mas o mais importante é você se conhecer, para você compreender que tipo de sentimento, que tipo de vibração aquela música traz para você. Porque não adianta você dizer, eu sou uma pessoa
espiritualizada, uma pessoa que já está num nível legal, já sou alguém bem desprendido e tal, mas eu gosto de escutar uma baixaria, não muda nada na minha vida. E a gente sabe que muda sim. Haverão setores, então, da tua vida que aquilo vai se manifestar, porque é a tua consciência que vai se harmonizar com a música que você ouve. Então, em algum momento, aquela música de vibração negativa que você escuta, e você sabe, não, no fundo, se você se pergunta, não precisa perguntar para ninguém. Você sabe quando a vibração é baixa. Então, isso vai ter uma correspondência na tua vida. Como tudo, a música é vibração. Então, se você se conhece, você vai saber se a música é positiva para você. E se você não estiver bem, procure não ouvir músicas que te deixem pior. Procure ouvir as músicas que te deixam alegre. Isso não é fuga, certo? Na minha opinião, não é fuga. É que a gente vive num controle muito grande e as possibilidades de entrar numa depressão, porque de repente você não está bem e vai escutar músicas down que te deixem pior, é muito grande. Então, se você não está bem, não vá buscar na música um refúgio para ficar pior, e sim para que você se eleve, para que você vibre de maneira mais veloz e que possa se encontrar e que possa se ouvir, como o Daniel falou. Não precisa estrondar o seu som. Escute o que você tem para ouvir de si mesmo, que essa é a música mais pura. E a Cristina Sade, ela está perguntando o que acha de Steve Vai. Eu vou responder, que eu gosto de ouvir rock. Vai lá. Steve Vai, o cara toca muito, o pessoal que toca com ele toca muito, e o cara tem um ego imenso. E eu gosto mais de Steven Wilson. Se procurarem Steven Wilson, ele era de uma banda que era The Porcupine Tree, e agora tem um projeto a solo, Steven Wilson. E, cara, é uma das coisas assim que eu mais estou gostando de ouvir hoje, é isso, a nível desse estilo de música, assim. Eu escuto pouco rock, eu gosto dos rocks mais antigos, são meio retrô. Eu não conheço nenhum dos dois. Steve Vai já é das antigas, o cara já é dos anos 80 para aí e continua tocando até hoje. Eu escuto mais anos 70, 60, eu sou mais retrô ainda que você. Tu vai para Jimi Hendrix e Led Zeppelin, Purple, por aí. É muito bom, mas aí está como é que está o conflito de gerações, né? Porque nós hoje ouvimos isso e dizemos naquele tempo é que era bom, mas naquele tempo os jovens ouviam e os pais diziam assim, estes jovens estão perdidos ao ouvir estas coisas, né? A ouvir The Doors. Mas os de hoje não estão dizendo que os jovens estão perdidos, você tem essa diferença, né? Pois é, eles não estão dizendo nada. Exato, hoje eles estão dançando com eles, né? Aí é que é pior, né? Eu acho. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho. Te conheci através do canal do Rogério, me sinto muito honrada de ter sido convidada por ti e espero ter dado uma contribuição aí interessante para as pessoas que estavam aqui conosco. Com certeza, Hunter. É muito bom a gente trazer este assunto da música, trazer essa consciência da responsabilidade que é um produtor de música e de arte em geral e de qualquer profissão, né? Foi muito bom, sim, senhor. Eu espero que ainda bem que tu gostou. Então, meus amigos, sim, adorei. Muito grato a todos pela presença de todos. Ainda não tenho um convidado para o próximo sábado para o convidado. Durante a semana anunciarei quem irá ser. E muita luz para todos!